Boa noite, bem-vindo ao especial Grandes Debates na RTC, hoje dedicado ao cancro. Estamos em direto na TCV, RCV e RTC Online. Este programa põe fim a uma vasta campanha promovida contra o cancro pela RTC a nível interno e também a nível público, com vista à consciencialização para uma vida mais saudável. Esta edição é a primeira de uma série de 6 programas, 6 grandes debates sobre a saúde que vão acontecer aqui em promoção da saúde aqui na televisão de Cabo Verde e, como já dissemos, também em direto na RCV e na RTC Online. Este é um compromisso de serviço público dos canais da RTC. Nós hoje vamos então falar da saúde, como já disse aqui, e comigo tenho 3 convidados, mas antes de dizer que o cancro é uma das doenças que mais mata no mundo, com mais de 9,6 milhões de casos de mortes por cancro. Cabo Verde não está imune ao drama do cancro. Os dados, portanto, são da Organização Mundial da Saúde. Cabo Verde não está imune ao drama do cancro, como já disse, e o cancro é a segunda causa de morte e de evacuações no país. As doenças oncológicas são, portanto, uma das preocupações maiores aqui das autoridades de saúde e do país. Para falarmos destas questões, convidamos 3 especialistas. Hoje vamos falar concretamente do cancro de mama e da próstata. Então vou passar já a apresentar os nossos convidados desta noite. Tenho comigo a doutora Gisele Modesto, ela que é ginecologista, vem do Hospital Agostinho Neto. Muito boa noite. E boa noite e obrigada pelo convite. A seguir também tenho o prazer de apresentar a doutora Leila Rocha, ela que representa a medicina tradicional chinesa aqui em Cabo Verde e vai-nos falar também desta perspectiva um pouco diferente e, quiçá, também nova aqui em Cabo Verde. Boa noite. Boa noite e grata pelo convite. Obrigada. Também tenho comigo o Dr. José Bem-vindo Lopes, ele que é urologista, também vem do Hospital Agostinho Neto. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite e agradecido pelo convite. Obrigada a todos, sejam bem-vindos. Dizer ainda, ou destacar aqui a presença dos estudantes da Universidade de Cabo Verde, estudantes da área de Medicina e também de Enfermagem, eles que vão aqui intervir com questões ao longo desta noite. Teremos também de realçar aqui testemunho ou testemunhos, ainda acho que temos uma pessoa que já está, portanto, uma pessoa que é sobrevivente ao cancro, já passou por esta situação e vai também deixar neste programa o seu testemunho durante esta noite. Para já vou começar de imediato com questões e começo por si, Dr. José Bem-vindo Lopes. Apesar dos avanços da medicina e da ciência, o cancro continua a ser uma incógnita no mundo e para a ciência. Para que é que isto acontece? Por que é tão complicado? Bom, o cancro, primeiro ver a definição ou como aparece o cancro. Portanto, nós temos diferentes tipos de células no nosso organismo. Cada uma pode sofrer uma mutação e originar um tecido estranho ao organismo, e esse tecido estranho é que chamamos de cancro. Portanto, muitos acontecem por situações exógenas, portanto, mudanças climáticas, questões alimentares, e o outro aparecem no decurso da vida, portanto, fazem parte do envelhecimento. Por exemplo, o cancro da próstata é um cancro que aparece, portanto, ao longo da vida. Isso, portanto, a ciência evoluiu para fazer esses diagnósticos, mas ele vai aparecer. Portanto, faz parte da nossa vida. Acabar com o cancro seria muito difícil. O que se aposta é no diagnóstico precoce e no tratamento para prolongar a vida do paciente. E, em alguns casos, curar.
Doutora Gisele, tem a mesma opinião? Enquanto ginecologista? Enquanto ginecologista, e tenho a mesma opinião. E também, como já tinha dito em off, há muitas coisas que estão desenvolvendo na ciência, mas ainda não conseguimos colocá-lo em prática. O cancro está muito associado à diferença social. Porque há pessoas que têm acesso ao diagnóstico, ao tratamento atempado, e há outros, devido à diferença social, não têm acesso de forma oportuna. Então, isso vai levar com que não consigamos, se não fizermos nada agora, não vamos conseguir diminuir esse aumento, porque temos observado que há um crescimento excessivo dos casos de cancro a nível mundial. Então, eu sou da mesma opinião que o doutor Bem-vindo, e como ele já disse, temos várias células no nosso organismo, trilhões de células que sofrem crescimento, alterações, mutações que podem ser com o envelhecimento. Às vezes não ocorre a apoptose celular, que é a morte celular, que os meninos já sabem aqui. Então, quando isso não ocorre, leva ao envelhecimento, e essa célula mantém a sua proliferação. E como há vários tipos de cancro, então temos que investir em várias áreas para saber qual é o tipo de cancro, e qual é o prognóstico, e qual é o tratamento. Por isso, temos que avançar ainda mais na ciência. Obrigada. Obrigada, doutora Leila Rocha. Mais do que saber que temos que conviver com o cancro, precisamos entender a doença de uma forma mais completa, mais profunda. Eu sei que para a medicina tradicional chinesa não existem conceitos de doenças definíveis como entidades de direito próprio e autónomo. Portanto, segundo a perspectiva da medicina tradicional chinesa, como é que esta medicina define as doenças oncológicas, e como é que enquadra essas doenças nos eixos saúde-doença? Como é que isso se pode enquadrar? Certo. Pegando aqui um pouquinho no que os colegas disseram em relação às células, nós todos somos potenciais doentes cancerígenos. Nós todos temos células que diariamente podem se alterar. Está tudo muito bem e de repente podem se alterar. Ou seja, nós o que é que temos que fazer partindo do conceito da medicina chinesa que o homem deve ser visto, o ser humano, né, deve ser visto na íntegra, o que nós temos que fazer além dos rastreios, como os colegas disseram, não é? Além da aposta nos rastreios, da aposta nos exames, ter a plena consciência deste equilíbrio que nós temos que ter em termos de alimentação, em termos de estilo de vida, e vou falar aqui um pouquinho, de forma muito resumida, para dizer o quê? Partindo, mais uma vez, deste conceito que nós somos potenciais todos doentes cancerígenos, não é? Existem algumas medidas, alguma higiene de vida que nós devemos... Isto é incontestável. Isso é incontestável, ou seja, não só a parte dos rastreios, agora passando aqui à parte da medicina chinesa, a parte da ginástica energética, a parte da meditação, a parte da alimentação, a acupuntura, a medicina preventiva, e saber que somos potenciais, prevenir sempre. Prevenir sempre. Portanto, a prevenção ajuda muito. A prevenção ajuda muito. Em termos, eu poderia falar aqui o câncer o câncer em termos de medicina chinesa, iria utilizar termos muito próprios. É um processo de inização. Em medicina chinesa nós temos aqui dois princípios, que é Yin e Yang. O Yang é tudo o que põe em movimento, o Yin é tudo o que estagna, né? O câncer é considerado um processo de inização máxima. Não é? Ou seja, o organismo deixa de conseguir produzir energia que tem um movimento centrífugo, não é? E passa a ter movimento centrípeto, nós chamamos de energia em contracorrente. Então ele vai estagnando e forma massas. Isto é a visão da medicina chinesa do que é o cancro. Portanto, se somos potenciais, todos os seres humanos podem desenvolver cancro, pelo menos a maioria, mas também se temos fatores que são imutáveis, não é?
não se pode mudar. Portanto, a prevenção pode ser muito importante aqui para mudar a realidade. Isto pode acontecer? Sim, a prevenção é chave. Como é que a prevenção poderá ajudar a evitar o desenvolvimento do cancro no corpo? A prevenção é a palavra-chave tanto na medicina tradicional chinesa como na medicina convencional. É exatamente a mesma coisa. A forma de se fazer, em alguns pontos é comum, a alimentação, por exemplo, verificar os exames, verificar se há carências, se há alterações nas análises, se há alterações nos exames, fazer os exames periódicos, ecografia, mamografia, fazer o exame da próstata, ecografia, o PSA, isso tudo, mas a prevenção na medicina tradicional chinesa tem muito a ver, por exemplo, com a fitoterapia. Fitoterapia são as plantas, não é? Que nós podemos utilizar em forma de plantas, em forma de suplementos. Fazer essa prevenção, saber que o cancro é um processo de ionização máxima, nós devemos tomar suplementos, devemos tomar fitoterapia que faça o contrário, não é? Que promova sempre o nosso fluxo de qi, o nosso fluxo de energia, tanto a energia vital, aquela que nós já trazemos, como aquela energia que nós utilizamos diariamente. Eu costumo dizer que nós somos, quando nascemos com uma caixa forte, tipo patinhas. Não é? Então, nós não sabemos quantas moedas é que estão lá dentro. Há pessoas que trazem um capital de 1 milhão, outros trazem 100 mil, outros trazem 10 mil, nós não sabemos. Cada dia, quando nós acordamos, tiramos, por exemplo, 100 escudos. Nós temos a obrigação de repor 50. E o repor é com estes cuidados preventivos. É com a alimentação, é com o exercício físico, é com a meditação, é por aí. E alguns desses ingredientes têm a ver com a nossa genética, não é? Com os fatores que estão fora do nosso controle, não é, doutora Gisele? É verdade. A genética faz parte dos fatores não mutáveis. Então, por exemplo, se temos um familiar que tem alguma alteração, eu vou falar um pouquinho, já direcionando para câncer de mama, temos as alterações do BRCA1, BRCA2, que muitos já ouviram falar, que tem uma alteração numa das pernas das DNA. Então, e um familiar, por exemplo, se o pai tiver, ele vai transferir essa genética aos filhos. Então, se o pai já tem ou a mãe, porque o cancro de mama, estou falando nesse sentido, pode ser tanto nos homens como nas mulheres, que às vezes pensamos que os homens não têm cancro de mama, mas têm, é 1% dos casos, mas e são sempre mais agressivos. Então, geralmente os filhos vão receber 50% desta herança, então, e é algo que é imutável. Então, se sabemos que temos o rastreio, já vai ter, a prevenção vai ter que ser mais apertada, com uma avaliação diferente da população de modo geral. Doutor José, bem-vindo. 600 novos casos, 400 óbitos, segundo o último relatório estatístico de 2021. Estou a falar dos dados do cancro, aqui em Cabo Verde. Eu gostaria que nos dissesse, se possível, que tipo de cancros é que mais são prevalentes aqui em Cabo Verde e que tipo de camadas de população são mais afetadas? Quais as camadas mais afetadas pelo cancro? Bom, do tipo de cancro mais frequente aqui em Cabo Verde, temos, portanto, prevalece os cancros do aparelho digestivo. Portanto, quando analisamos o aparelho... Desculpa, estou a colocar esta questão porque às vezes fica uma confusão de qual é o cancro mais prevalente, qual é que mata mais. Sim. O que dizem os dados? Entendi. Estou a falar de forma geral, né? O cancro que mais prevalece em ambos os sexos, porque nós falamos de cancros específicos em um grupo, portanto, homens e cancro mais prevalente, por exemplo, na mulher. Mas quando reunimos os dois, portanto, tanto homens como mulher, o cancro que mais mata é o cancro do tubo digestivo. Ok? O cancro do tubo digestivo, do aparelho digestivo, começa desde a boca até o ânus. Por quê?
Bom, aqui há que fazer um estudo o porquê que aqui em Cabo Verde. Mas você pode dizer é o hábito alimentar, é o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, é o tabagismo também. É o estilo de vida. É o estilo de vida, sim. Portanto, mas tem que estudar, tem que fazer um estudo profundo para dizer, é isso que mais causa esse tipo de cancro. Mas, em relação aos homens, o cancro que mais mata e que tem maior incidência e que sabe prevalência é o cancro de próstata. É o cancro de próstata. Portanto, é um cancro que tem alta incidência entre os homens. Portanto, é a primeira causa da morbidade, portanto, por cancro entre os homens, primeira, e a primeira que causa mortalidade também. Portanto, entre os homens. Para as mulheres, portanto, tem cancro de mama, tem um cancro também do colo uterino, que prevalece, e o cancro de tireoide, se analisarmos no conjunto entre ambos, entre homens e mulheres. Pelo que se tem visto, esta prevalência e esta incidência também devem-se à falta de um diagnóstico precoce a nível da próstata. Como se sabe, os homens, muitos agora estão mais abertos, mas muitos não gostam de fazer o diagnóstico. Sim. Fala-nos um pouco do cancro da próstata aqui em Cabo Verde. Primeiro, nós, atualmente, o cancro da próstata está sendo diagnosticado em maior quantidade. Não significa que aumentou o número de cancro. Significa que melhoramos o acesso. Porque agora Cabo Verde tem mais números de urologistas que fazem biópsia e há uma campanha mais intensa de sensibilização dos homens. E há mais procura, vê-se e se sente no dia a dia. Portanto, diagnostica mais. O que notamos até o presente momento é que a maioria dos diagnósticos que fazemos é numa fase tardia. Então, isso é uma grande preocupação. E o diagnóstico precoce facilita o tratamento, facilita a cura. Porque se diagnosticar cedo, tem mais de 90% de chance de cura. Há uma certa resistência. Essa resistência não é só de cabo-verdiano, é mundial. Há países com mais resistência do que outros. Porque há tabu, há muito tabu. Eu, há 2 dias, estava a assistir um fórum internacional Ibero-América, da Confederação Americana de Urologia, portanto, e participou 2 países, Portugal e Espanha. E havia, o presidente falava, eu fiz um estudo com 200 homens. Esses 200 homens, 60% foram para o médico fazer o rastreio de cancro de próstata porque alguém indicou ou porque a mulher ou o amigo incentivou. E dos 60, dos 200 homens, 90% aliás, 60% fizeram toque. E tinham uma percepção de que era completamente diferente. Mudaram de opinião. Por isso é necessário, por exemplo, aqui em Cabo Verde, o que é que está a ser feito aqui em Cabo Verde para mudar esta realidade, esta mentalidade que existe nos homens deste diagnóstico? Como disse, há algum avanço, mas tem-se feito alguma campanha forte para tentar mudar esta mentalidade? Exato. E evitar mortes, porque a maioria dos homens que morrem é porque chegam tarde. O Ministério de Saúde faz, portanto, através das delegacias de saúde, dos centros de saúde, todos os médicos. E a associação, portanto, a sociedade civil, portanto, a Associação de Luta contra o Cancro, a Liga também, que tem a sede em São Vicente, diferentes organizações, associações, fazem essa campanha, essas atividades de sensibilização. Por exemplo, a Associação de Luta contra o Cancro, que eu sou vice-presidente, já há 15 anos que anda por todos os concelhos, por todas as ilhas, fazendo sensibilização, promovendo, portanto, o combate ao cancro, tanto do colo do útero, mama e da próstata. E nós sentimos que há mudança, há procura, principalmente dos homens.
Doutor, uma questão. Tinha colocado uma questão do número de óbitos, que são 400, segundo o último relatório, e questionei-lhe sobre os tipos de cancros existentes aqui em Cabo Verde. Disse que o que tem maior prevalência é o cancro do órgão digestivo. Sim. Isto está a referir a este número na totalidade, a maioria desses 600 é causada, são cancros do órgão digestivo? Não, eu ou falei, há outros tipos? Não, há outros tipos de cancro. Tem cancro de todos os órgãos, do aparelho digestivo, do aparelho endócrinas, do aparelho respiratório. Portanto, há cancros de todos. Em Cabo Verde, segundo o Observatório de Cancro da OMS, portanto, acho que é o Globocan. O Globocan, ele faz uma estimativa, porque em Cabo Verde nós temos alguns problemas de registros de dados firmes, não é? Eu analiso tanto o relatório estatístico de 2019 do Ministério da Saúde e da Globocan. O Globocan aponta lá o cancro do aparelho digestivo como sendo a primeira, o segundo como tireoide e o terceiro de cancro de próstata. Também, a nível do relatório estatístico do Ministério da Saúde, também espelha esse mesmo resultado. Está bem. Doutora Gisele, o cancro da mama também? O cancro de mama? Também é dos tipos de cancro que mais preocupam aqui em Cabo Verde. Os dados mostram que há uma tendência, como os outros tipos, de um aumento. Como é que analisa este aumento e também o número de óbitos? Quais são as causas? Aqui é o tipo de cancro mais incidente nas mulheres e também é o que mais em relação à taxa de mortalidade é o que está na primeira linha. O que leva a que haja essa, por exemplo, a nossa média, a nossa incidência anual geralmente oscila entre 50 e 52 e temos um número de mortalidade de 24 mulheres por ano. O que influencia isso é em relação ao diagnóstico, que as pacientes já chegam no estadio já avançado, como é o caso do cancro de próstata. Então isso leva a que a taxa de mortalidade seja um pouquinho elevada. Então temos que fazer um trabalho ainda maior, que já está sendo feito por todas as associações, pelo Ministério da Saúde, pela população em geral, para que quando o diagnóstico seja mais precoce, para que a sobrevida seja maior, porque quando o diagnóstico é feito precocemente, temos uma taxa de sobrevida de quase 95%. Isso vai fazer toda a diferença. Isto não está a acontecer em Cabo Verde? Ainda não, mas esperemos que possamos chegar lá, porque como estamos vendo a nível mundial e também Cabo Verde não foge à regra, e a incidência de casos de cancro vem aumentando drasticamente, principalmente nos países de baixa e média renda. Então, há uma necessidade de apostar na promoção e na prevenção para diminuir esse aumento crescente, porque, como vimos, estamos aqui a falar da Globocan. A Globocan mostra que daqui para 2040 vamos ter um aumento de mais ou menos quase 49% de casos de cancro de mama. E a taxa de mortalidade pode aumentar até 50% ou 50% algo assim. Se não fizermos nada, isso vai aumentar e temos um tempo, que estamos em 2020, temos 20 anos para conseguir trabalhar nisso e diminuir essa taxa de mortalidade. Doutora Leila Rocha, como é que analisa os dados do cancro, sobretudo as mortes, tendo em conta Cabo Verde, um país que tem compromissos de dar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Tem compromisso de objetivos de desenvolvimento sustentável. E um desses objetivos
tem a ver com a redução da pobreza, a melhoria da qualidade de vida, da saúde. Como é que analisa estes números, tendo em conta estas questões que eu já coloquei? Os objetivos, as responsabilidades que o país tem? Não é propriamente a minha área, mas, e principalmente porque eu estou em Cabo Verde há pouquíssimo tempo, por isso eu ainda não estou bem familiarizada com estes dados mais para trás. Mas como é que interpreta? Eu interpreto da seguinte forma, principalmente com esta previsão que temos agora com a Globocan, deste aumento de 49%. Isto tem muito a ver com a parte económica, principalmente. Okay? A doutora Gisele já tinha falado disso no primeiro comentário que ela fez. É importante nós darmos atenção a isto. A parte económica influi muito na saúde da população. A população, se tem uma renda muito baixa, não consegue fazer uma alimentação diferenciada, não consegue fazer uma alimentação livre de pesticidas, não consegue fazer uma alimentação livre de alimentos geneticamente modificados, que sabemos que provocam aqui uma alteração epigenética que leva muitas vezes ao aumento do cancro ou a predisposição, ou já existindo uma predisposição, despoleta ali o desenvolvimento do cancro. Ou seja, melhorando a qualidade de vida da população de forma geral, a nível económico, o poder económico da população, a população consegue levar as nossas... nós nas consultas não é só para escrever algo, seja medicamento, seja suplemento, que é o meu caso, mas nós fazemos muita conversa sobre as mudanças alimentares, não é? E enviamos inclusive nutricionistas para serem acompanhados, mas depois as pessoas não conseguem pôr em prática os conselhos, as sugestões que nós damos. Então é preciso ver isso e isto acaba por influir muito esta questão. Agora, em relação o que estava aqui a ser dito em relação aos dados também, eu acho que nós temos que ter estas conversas ao longo do ano todo. Não é só durante o mês de outubro e não é só durante o mês de novembro. São os 2 meses de consciencialização do cancro. Mas se nós queremos efetivamente que a população faça rastreios, que leve a sério esta questão dos rastreios, nós temos que ter estas conversas, estes encontros ao longo do ano todo. Ou seja, seja a nível dos centros de saúde, seja a nível do hospital, mas fazer constantes conversas com as pessoas, relembrar, não é? Normatizar esta conversa, não deixar para um momento do ano. Aliás, sabe-se que o cancro também não deixa de ser uma consequência da nossa atitude. Do nosso comportamento e atitude, não é? Doutora, ainda relativamente ao cancro versus estilo de vida versus alimentação, mais uma vez, repito aqui, os nossos comportamentos e atitudes. Sabemos que a alimentação tem um papel crucial na redução das doenças, não é? E na longevidade, na promoção de uma vida mais saudável, mais equilibrada. Como é que a medicina tradicional chinesa vê tudo isto? Falando mesmo das doenças oncológicas também. Sim, aqui não há muita diferença entre a medicina tradicional chinesa e a medicina convencional. A forma de tratar pode ser diferente, mas a forma de prevenir era o que eu já tinha falado, é a alimentação, é principalmente uma coisa que ainda não falamos aqui, que é a redução do stress. Nós vivemos numa sociedade que o stress é constante, ok? É o trabalho, é os filhos, são as preocupações, isso tudo. Nós vivemos com um nível de cortisol, já entrando aqui no campo clínico, um nível de cortisol permanentemente alto no organismo. Nós sabemos que o cortisol é altamente inflamatório. Nós sabemos que o cortisol leva a longo prazo, não é, aos cancros. Por isso, mais uma vez, e aqui voltando ao princípio da medicina tradicional chinesa, não é, que o homem deve ser visto na íntegra, a parte mental, a parte emocional é importantíssima de ser trabalhada. Mesmo assim, nós vivemos num país onde vemos muitas pessoas a praticar desporto.
a fazer as caminhadas durante a Aliás, manhã. hoje as pessoas, os médicos, sobretudo, começam a ver o paciente, já vem forma o mais paciente holística, como um ser mais holístico. integral, claro que sim. Sim. Claro que sim. E para nós, medicina tradicional chinesa é sempre. Não é? Existem especialidades, claro que existem especialidades, mas quando faço uma consulta, eu vejo a pessoa como um todo. Não vejo de forma muito personalizada. Vejo exames clínicos, como é evidente, exames de diagnóstico, mas eu vejo o paciente como um todo. E eu falo sempre das emoções aos pacientes, eu falo sempre desta parte do stress, eu falo sempre da alimentação, a preocupação com a suplementação, não é? Consoante eu vejo também pelos exames, a suplementação é necessário corrigir. Através da suplementação, através da fitoterapia, o que a alimentação não está a prover. Ou seja, mais uma vez aqui nós vamos tocar na prevenção. É que isto voltamos sempre ao mesmo, não é? De forma diferente, linguagem diferente, mas voltamos sempre no mesmo. Muito diálogo constante, muita prevenção e esta consciencialização para o estilo de vida que nós estamos a viver. Okay? Doutor, bem-vindo. Concretamente ao cancro de próstata. Já apontou aqui a realidade em Cabo Verde em termos de dados. A maior incidência nas pessoas com maior idade, os homens com maior idade. Há algum avanço, mas há este problema do toque, do diagnóstico. Há trabalhos feitos. Como é que, em relação ao tratamento, como é que tem sido a experiência de tratamento do cancro da próstata em Cabo Verde? Primeiramente, queria saber se se trata o cancro da próstata aqui em Cabo Verde e como é que tem sido esta experiência? Pois, aqui em Cabo Verde, o cancro de próstata, como eu disse inicialmente, a preocupação é diagnosticar na fase inicial, que é a fase curativa. Essa fase inicial tem tratamento aqui porque nós oferecemos a cirurgia. Portanto, quando o cancro está na fase inicial, você tem duas opções de tratamento. Ou faz cirurgia, não é? Que existem diversas modalidades de fazer a cirurgia, ou você faz a radioterapia, sempre com a intenção curativa. Aqui em Cabo Verde oferecemos a cirurgia aberta, não é? Em termos de resultado, tanto aberta como robótica ou videolaparoscópica, o resultado é igual. A diferença está no tempo de recuperação. Quando o cancro está um bocadinho mais avançado ou avançado, portanto, avançado cancro metastático, quando já sai da próstata e espalha-se por outros órgãos, também fazemos tratamento aqui. Analisamos caso a caso. Portanto, cada caso é um caso. O serviço de oncologia faz o tratamento, portanto, de cancro de próstata aqui. Existem grupos de pacientes com cancros muito agressivos ou com cancro localmente avançado que requerem tratamento com radioterapia e outros tratamentos. São muitos casos? Isso São muitos casos? São. A maioria, é a realidade. Como eu disse, nós ainda, a maioria dos nossos casos são diagnosticados na fase localmente avançado ou avançado. E esses casos são evacuados para Portugal para receber outros tipos de tratamento. E normalmente muitos resultam em mortes, ou não? Sim, o cancro de próstata não é um cancro, se analisarmos o número, a incidência, a alta incidência versus a mortalidade, se você receber todos os tratamentos que estão disponíveis agora, ele não mata praticamente, ou mata muito pouco. Sim. Ok? É só analisar a idade que aparece o cancro e os meios de tratamento. Só que os meios de tratamento, igual aos meios de diagnóstico, não é? Porque agora fala-se muito da medicina de precisão, e nós não temos, nem todos os países têm essa disponibilidade para fazer aquele tratamento bem dirigido, não é? Aquela investigação até os últimos, não é? E fazer um tratamento
com eficácia perto de 100%. Isso já existe, mas não como eu disse, não está disponível para todos os países. Então, o cancro de próstata, dentro da nossa realidade, podemos tratar, podemos curar, podemos prolongar a vida do paciente e evitar que morra de cancro de próstata. Pode morrer de outra doença, mas de cancro de próstata não. Doutora Gisela, em relação ao cancro de mama, o cancro de mama afeta hoje mulheres de todas as idades, mas em relação ao desenvolvimento do cancro, como é que acontece? Como é que tudo isto acontece? É a realidade aqui em Cabo Verde, a experiência aqui em Cabo Verde. Normalmente a mama, muitas vezes trai-se a mama, parece ser um tratamento um pouco diferente do cancro da próstata, ou não? Eu ia comentar com o Dr. Bem-vindo que aí, como ele disse, que há outros lugares onde é que tem tratamento que pode ser oferecido, aí entra um dos ODS, que é a redução da desigualdade, né? Agora, em relação ao cancro da mama, e aqui em Cabo Verde, a idade que é mais frequente entre os 49 a 60 anos, mais incidente aos 53 anos, e geralmente o diagnóstico é feito tardio, por isso há necessidade de fazer evacuação, mas temos uma equipa multidisciplinar que inclui ginecologista, cirurgiões, mastologista, oncologista, cuidados paliativos, anatomopatologista, psicólogo, nutricionista. É uma equipa multidisciplinar porque a paciente precisa de um apoio de um modo geral, de forma holística, né? Porque ao diagnosticar, quando dizemos que a paciente tem cancro, ela já se sente que foi sentenciada à morte. Mas podemos ver que, como o Dr. Bem-vindo disse, que não morrem do cancro, mas sim podem morrer de outras doenças se fizermos o tratamento indicado. Aqui em Cabo Verde se oferece as cirurgias, pode ser feita mastectomia ou tumorectomia, e com conservação da mama. Faz também a quimioterapia, temos a hormonoterapia também. Nos casos em que há necessidade de fazer radioterapia não já existe. temos necessidade. Já existe não evacuação. Existe. Já existe evacuação. Doutora Leila, muito rapidamente, acho que já estamos um pouco em cima do tempo. Tem estado a trabalhar aqui há uns 2 anos e tal, parece-me. Como é que tem sido a sua experiência nesta área, com uma perspectiva diferente do tratamento das doenças oncológicas e também das outras doenças, mas concretamente às doenças oncológicas, como é que tem sido a sua experiência de tratamento com os pacientes aqui em Cabo Verde? Eu aqui em Cabo Verde ainda ainda bem, 3 pacientes com cancro de mama. Tenho tido muitas pacientes diagnosticadas com problemas da tiroide, muitos mesmo. Na terça-feira apresentei a estatística da consulta que eu estou à frente no Centro de Saúde já da Grande Trás, de Medicina Chinesa. Precisamente o hipotiroidismo e o hipertiroidismo são o que mais vejo na consulta. As pessoas vão por uma causa e depois acaba-se por descobrir e tratar-se desta forma. Mas o cancro mesmo, até agora tive 3 casos. E o tratamento tem sido sempre concomitante com o tratamento que o paciente já está a fazer. A paciente, neste caso, está a fazer quimioterapia e faz acupuntura comigo. E tem tido sucesso? Até agora, eu creio que sim, que estamos no bom caminho. Tanto para a gestão dos sintomas pós-quimio, as dores, o enjoo, a falta de apetite, há uma série de sintomas, uma série de situações que acontecem pós-quimio e que a acupuntura ajuda muito a ultrapassar. E os cuidados alimentares e fitoterapias, tudo. Neste momento, portanto, dedica-se à acupuntura ou faz também a fitoterapia e usa os outros pilares da medicina tradicional chinesa? A medicina tradicional chinesa são várias disciplinas, são 5 pilares principais. A fitoterapia
é o pilar mais importante da medicina tradicional chinesa, ao contrário do que as pessoas pensam que é a acupuntura. A acupuntura é uma técnica de tratamento, é um tipo de tratamento que nós utilizamos. Que teve mais visibilidade. Que tem mais visibilidade a nível do Ocidente, talvez por ser diferente, pôr agulhas aqui e acolá, e então acabou por ter uma visibilidade maior do que a fitoterapia. Mas a fitoterapia efetivamente vai tratar mais as causas da doença, e a acupuntura trata, não é só tratar os sintomas, porque também trata as causas, mas trata muito mais sintomaticamente do que a fitoterapia. Depois temos os outros pilares, que são a ginástica energética, o tai chi, que na China é muito comum, vê-se em todos os jardins as pessoas de idade a fazerem, em qualquer idade, aliás, a fazer. A meditação, que é importante, mais uma vez, redução do stress, a redução do cortisol. E depois temos a dietoterapia chinesa. A dietoterapia chinesa não é a nossa dietoterapia ocidental, ou seja, quando nós enviamos alguém a um nutricionista, não é? Por exemplo, na área do cancro, há um plano específico de nutrição para esse paciente, mas já é uma nutrição, já não é tanto preventiva, mas sim curativa, não é? A medicina tradicional chinesa aposta muito na prevenção da doença. Na China, por exemplo, um médico chinês, quando chega ao hospital, tem as listas dos médicos, e o médico que tem a lista com menos pacientes é considerado o melhor médico. Porquê? Significa que os pacientes dele não adoecem. Ou seja, ele consegue fazer a prevenção e não tem doentes. Então, quando chega e vê-se que aquele médico tem pouca gente ali na lista, é considerado um bom médico. Ou seja, mais uma vez, apostar na prevenção. Doutor, este é o caminho, doutor, bem-vindo, este é o caminho que Cabo Verde deve fazer? Ou tem estado a fazer? Pois, a promoção... Apostar na prevenção e de que forma? A promoção e a prevenção. Portanto, a promoção informando a população, não é? Faz parte de um dos pilares da Política Nacional de Saúde, que é a promoção da saúde, a nível da atenção primária, falar, portanto, com a população, explicar, passar informações corretas, não é? Pelos profissionais, e ver se conseguimos mudar essa atitude perante a saúde que a população tem e que pode prejudicar ao longo da vida. Na questão da prevenção, nós temos a prevenção primária e a prevenção secundária. Essa questão da prevenção secundária, que é o rastreio, portanto, para identificar as doenças na fase inicial, portanto, é massificar, dar acessibilidade a toda a população, não é? Portanto, é isso. Tem que melhorar esse acesso de forma generalizada, para poder detectar, quer aqui na praia, quer em São Vicente, quer em São Nicolau, dar toda essa população que precisa ou que constitui grupos de risco essa possibilidade de fazer o rastreio. O rastreio de fazer, portanto, o exame de colo uterino, de ter acesso a um urologista e fazer o toque retal e o PSA. Portanto, esse é que deve ser o caminho. A parte disso, a questão de estimular o estilo de vida saudável, a prática de exercício físico, portanto, evitar o consumo exagerado de bebida alcoólica, o tabagismo, tudo isso. Portanto, se fizermos isso, estamos a combater esse flagelo e diminuir a incidência dos casos e também diagnosticar os casos na fase inicial, curar para não chegar à morte. Doutora Gisele, as mulheres que são vítimas de cancro, normalmente, neste momento, tratam a doença aqui em Cabo Verde, ou alguns casos são evacuados, e esses casos que são evacuados, portanto, se há tratamento, não temos a radioterapia, mas temos a maioria dos tratamentos. Como é que tem sido em Cabo Verde o tratamento do cancro de mama? Geralmente, quem acompanha essas pacientes são a oncologia e a cirurgia. Agora temos uma mastologista também. Nós ginecologistas, fazemos parte da equipa multidisciplinar e também somos um dos pilares da prevenção. As pacientes têm acesso livre, logo que são feito o diagnóstico, é encaminhado ao serviço da oncologia, onde o serviço é de porta aberta e é gratuito.
As pacientes são notificadas e são avaliadas pela equipa multidisciplinar, dependendo do estadio em que se encontra, porque são feitos exames e já vêm com a mamografia, mas fazem os outros exames para o estadiamento e a partir daí vão oferecer o melhor tratamento de acordo ao estadio. Gostaria de salientar que já aqui em Cabo Verde já temos a imunohistoquímica, que é um exame que fazemos a peça biópsia que é feita, que vai nos permitir definir o perfil do cancro e que vai permitir também definir o prognóstico. Qualquer tipo de cancro? O da mama, já que eu estou dentro do assunto. Então, define o prognóstico e também vai nos orientar em relação ao tratamento. E houve um estudo que foi feito entre 2015 até 2021, se não estou em erro, de todos os casos de cancro, 171 casos, foi feito o estudo com a imunohistoquímica e já nos deu uma orientação, mais ou menos, quais são os tipos mais frequentes. Temos o luminal A, luminal B e temos o triplo negativo. Isto vai nos orientar qual é o tipo de cancro de mama mais prevalecente. Por enquanto é o luminal A, que tem um bom prognóstico, e temos também o luminal B e o triplo negativo, que já os prognósticos são mais reservados. Portanto, nós estamos aqui neste debate, aqui neste recinto da televisão de Cabo Verde, a primeira edição de 6 debates grandes debates sobre a saúde. E como disse no início deste programa, temos a presença de alunos da Universidade, alunos de Medicina e Enfermagem da Universidade de Cabo Verde, eles que também pretendem intervir aqui com questões. Nós vamos abrir então este espaço a esses alunos, a quem pedimos que sejam um pouco sucintos, porque o tempo na televisão voa, não é? Temos uma plateia muito cheia de estudantes, vieram mais do que nós estávamos à espera. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de saber quem quer começar primeiro com as questões. Como é que se chama? Olá, boa noite. Chamo-me Adi Lopes, sou estudante de Medicina. Queria agradecer a oportunidade de poder estar cá e fazer algumas questões. Mas antes de fazer a minha questão, vou ser breve. Acho que para um médico não há coisa pior do que sentir que, se calhar, num contexto diferente, poderia oferecer mais e melhor ao paciente. Sendo assim, queria fazer uma pergunta voltada para a prevenção, voltada para o rastreio, visto que, se diagnosticarmos mais precocemente situações de cancro, poderemos, dentro do nosso contexto, oferecer algo mais, certo? Então, já se falou de várias coisas que podem influenciar uma não adesão a programas de rastreio, mas queria perguntar aos nossos especialistas, na sua opinião, quais os maiores desafios na implementação de programas de rastreios de facto eficazes cá em Cabo Verde, tendo em conta a vossa prática clínica e a visão que têm do assunto. Quais os maiores desafios, de facto? Já se falou de condições socioeconómicas, já se falou de condições, de aspectos culturais, certo? Mas queria saber mesmo, de facto, quais os maiores desafios. Pronto. A questão, se calhar, vai para o doutor. Bem-vindo. Está bem. O maior desafio ao longo desses anos de atendimento dos nossos pacientes, eu já disse, primeiro, eu acho que o acesso ainda é um desafio, o acesso. Se vermos a nossa história em relação à urologia, nós passamos vários anos com praticamente um urologista a nível do Sotavento, que era a doutora Olga, não é? Era a única. Depois, nesse momento, somos 5, mas esse número aumentou nos últimos 5 anos. Okay? Portanto, eu acho que é o acesso. Um grande desafio é o acesso. Né?
para além da questão da resistência do próprio homem, porque nós sabemos que os homens vão menos ao médico, aos serviços de saúde, procuram menos atendimento em relação à saúde dele mesmo. Portanto, esses são dois desafios que eu acho o maior aqui. Se calhar, só para complementar, também há um outro desafio da informação. Penso que, se calhar, há que se passar mais informação para que haja mais sensibilização, para que haja mais esclarecimento e as pessoas se despertem, para que sejam mesmo os agentes da própria saúde, os donos das suas vidas, não é? Quem mais se inscreve para colocar questões aos nossos especialistas? Tem um ali. Gostaria de ter mais inscritos aqui nesta noite. Tem uma senhora. Alguém está a levantar o dedo? Sim. Como é que se chama? Pode passar o microfone, por favor. Boa noite a todos. Chamo-me Dunia Tavares. Sou estudante de medicina. Eu gostaria de perguntar aos doutores três coisas que diriam para a população em geral para ficarem atentos no quesito do rastreio. Coisas que eu posso ver em casa, coisas que eu posso estar atenta e perceber, tanto no caso do cancro de próstata, como no cancro da mama. Está bem. A questão vai então para a doutora Gisele. Por favor. É uma pergunta realmente muito pertinente, porque é importante dizer às mulheres, ou os homens, no caso do Dr. Bem-vindo, que conheçam o seu corpo, se examinem. O homem não vai se examinar, mas a mulher que examina, que conheça o seu corpo, se palpe a sua mama, observa a sua mama. Porque às vezes, ao examinarmos a mama, ao conhecermos o nosso corpo, somos as primeiras a detectar alguma alteração. Pode ser um nódulo, pode ser a mudança da nossa pele, fica como se fosse pele de laranja, casca de laranja, pode ficar avermelhada. Às vezes tem alguma secreção diferente pelo mamilo, que sai de forma espontânea, pode ser como sangue ou transparente. E também quando tem uma área que se retrai, que entra para dentro. O mamilo também, ou se palpamos algum nódulo a nível da região axilar ou clavicular. Então é importante examinar. As mulheres que menstruam, o ideal é examinar fora do período menstrual, pode ser 8 dias após o término da menstruação, porque sabemos que durante o período menstrual tem as alterações na mama que fica mais túrgida, que podemos palpar algumas alterações que nos possa levar a pensar que é um nódulo, mas que não é. E nas mulheres menopausadas, escolhemos um dia de cada mês onde examinamos a nossa mama. Pode ser no banheiro, durante o banho, e isso vai nos permitir identificar alguma alteração. E isso vai nos orientar a procurar o atendimento médico atempadamente. Agora só uma chega. Em relação ao cancro de próstata, ela referiu ao cancro de próstata. Eu queria dizer assim aos homens, o cancro de próstata na fase inicial que tem a cura não tem sintomas, é assintomático. Portanto, a atenção é ir a partir de 40 anos para o médico fazer o seu check-up. A partir dali é que ele se percebe se tem ou não cancro de próstata. Sim, já daqui a pouco vamos tocar então na questão dos sintomas, porque muitas vezes diz que o cancro é algo silencioso. Eu gostaria de perceber se é, porque quem mais se inscreve para colocar questões, esteja à vontade. Como é que se chama? Olá, boa noite. Meu nome é Welmer, também sou... Como? Welmer. Também sou estudante de Medicina da Universidade de Cabo Verde. E a minha questão é um pouco mais relacionada ao tratamento, porque, como percebi, não dispomos de todos os meios de radioterapia e visto que a maioria dos diagnósticos são alcançados num estado mais avançado do cancro, como é o processo de gerenciamento das evacuações? Porque, como sabemos, o tempo pode implicar agravamentos dos sintomas e na sobrevida. Como é gerido esse processo em Cabo Verde? Obrigado.
Doutor, bem-vindo. Eu penso que, acho que ele está a querer saber também daquilo que já falámos há bocado, tem a ver com o acesso, que a doutora Gisele falou aqui há bocado. Gostaria que... Bom, a partir do momento que foram feitos todos os diagnósticos, 1 ou 2 casos, portanto, o paciente é diagnosticado, é discutido no serviço. Primeiro é estadiar o doente, não é? Saber que se trata de uma doença localizada ou uma doença localmente avançada ou avançada. Os cancros que são de próstata localmente avançado, normalmente evacuamos. Fazemos uma discussão no serviço, é aprovado a nível do serviço, depois, portanto, o serviço da urologia com o serviço da oncologia, que é uma equipe, depois faz um relatório e encaminha para a junta médica de Sotavento. E a junta, portanto, reúne-se, aprova o relatório e imediatamente é encaminhado para o Ministério da Saúde. Portanto, quem trata da evacuação entre os dois países, Cabo Verde e Portugal, é o Ministério da Saúde, é a Direção-Geral do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde imediatamente encaminha ou coloca no site, encaminha para Portugal e ali espera, portanto, a marcação da consulta. Não depende de Cabo Verde, depende muito das vagas lá da marcação de consulta em Portugal. Okay? Mas o processo é tudo rápido aqui, não demora muito. Obrigada. Uma questão só à doutora Leila Rocha. Nesta questão do cancro, qual é a importância da complementaridade entre a medicina tradicional chinesa e a convencional? E como é que tem sido? Eu sei que tem estado a lutar neste sentido. Sim. Da implementação de algumas técnicas. Sim. E desta complementaridade. A complementaridade, para mim, é a palavra mágica, não é? Porque o que importa é o paciente. O que importa realmente é o paciente. É tratarmos o paciente. Se é com a acupuntura, se é com a quimioterapia, se é com a soma de ambos, o que for mais vantajoso para o paciente. Porque nós temos que pôr sempre o paciente em primeiro lugar. Tratar o paciente. O que eu tenho estado a fazer é precisamente, tenho uma paciente que está cá, que já dar o seu testemunho, que está a fazer quimioterapia e que está a fazer acupuntura comigo. Por isso, acaba por conseguir ultrapassar melhor, fazer gestão melhor dessa situação, e com a acupuntura eu não faço só gestão dos sintomas pós-químio. Não, eu acabo por ajudar porque... Pegando no início de eu ter explicado para nós, medicina tradicional chinesa, o cancro é um processo de inização, eu acabo por utilizar pontos de acupuntura que façam o contrário, né? Pontos yang, que façam difundir, que façam melhorar o sistema imunitário, mesmo para ter mais resistência para as sessões de quimioterapia que a paciente vai fazer. Obrigada. Já estamos praticamente no fim e, como disse no início, o tempo em televisão voa. E tenho aqui comigo também um testemunho, tenho a Anícia Ferreira, ela que está cá para nos dar o seu testemunho. Eu pedia que fosse sucinta, mas que explanasse, portanto, que colocasse que falasse da sua experiência. Como é que tem sido, já ultrapassou esta fase do tratamento ou ainda está em tratamento? Como é que tem sido a sua experiência com o cancro? Boa noite. Boa noite. Muito agradeço o convite. E é uma experiência boa para nós e com aquele tratamento reduzindo o estresse que tinha. Também fica com menos estresse e também fica relaxa, fica sentir menos dor também, aquele tratamento, para não sentir que é os efeitos colaterais de quimio, incluindo vômito, náusea, que tá impedindo a mim de comer, não sentir pouco vontade de comer, mas com aquele tratamento e tudo que ele usa começa a melhorar. Melhora bastante. Quando que tudo começa? Começa a fazer na mesa quer dizer, quimio ou tratamento de...
quimio, o tratamento? Quando que tudo começa em termos de a partir tratamento? de junho, depois, na 16 de novembro, com a doutora Leila, começa a fazer mais ou menos um tipo de diagnóstico. Começa a falar, depois vai para consulta com a Nachara Grande Traz, naqueles encontros, não vai fazer que a sessão tem estado te ajudando. E o que foi aquele primeiro notícia, o que caiu, o que você sente e o que você sente nesse momento? Foi você sente mais leve, mais relaxada. Sim, mas no início foi assim também? Mais ou menos. Que alguém recebe uma notícia que ali acaba para afetar emocionalmente. Mas mim, como fazia a palpitação me fazia diagnóstico e a doutora acaba de frisar isso assim, e frisar e foi direto, frisar para morrer. A hora que bota ama o corpo, bota conche o corpo, acaba para ter diagnóstico sempre cedo. Então, a minha não faz aquela palpitação, não toma banho, enchente aquele caroço. Logo me procura serviços de saúde. E aquela que bota fatura mulheres de Cabo Verde? Para fazer cedo, nós tenta ama nosso corpo, nós conche nosso corpo. Primeiro coisa é conche nosso corpo, porque no conche nosso corpo não tem diagnóstico sempre cedo e está ajudando no tratamento. Vamos não estar mais consciente de coisa, não tem mais força e coragem para lutar, para procurar especialista. Por exemplo, minha doutora Leila nem como sai ela, me que job, mas sem receber, sem fazer aquele autoexame. Não recebe aquele diagnóstico tardio, não sabe fraca, nunca pode sair para enjoy, para procurar, para enjoy soluções. Então, se man diagnosticar ele cedo, então, não sai com força de vontade, nunca chega de fica, tipo, é que sabe, mas também que derrama lágrimas muito. Minha família sofre mais que mim, por exemplo. Para modo de receber, ele já me prepara. Logo que enchente ele, faz o que ele prepara. E tem uma vantagem. Não está saindo, não está procurando, não está sabendo, não está luta para aquele que é. Uma última questão. Está sentindo uma boa evolução enquanto mulher, enquanto pessoa, depois que passa pela experiência, era mais madura, aprende coisa, né? Demais. Todo o tempo da minha vida, que tem 38 anos na vida, nunca aprendeu coisas que aprendi naquele tempo de um ano que tive que diagnosticar com aquela doença ali. Para mim, acaba para aprender, ficar mais mulher, me sentir mais bonita, ama meu corpo, fica a sair massa, divirte, fica a pensando em mim. Antes não pensava nos outros, fica a pensando em mim. Claro que ajuda também de que as outras equipes multidisciplinar que me tem com amigos também, te ajuda te facilita também. Muito obrigada, Nícia. Então, Obrigada. boa sorte. Obrigada. Meus caros, já estamos no fim. Considerações finais, doutora Gisele. O homem tem que ser, como já dissemos aqui no início, o seu próprio agente de saúde. Devemos conhecer a nós próprios, mudar para o nosso interior, voltar para o nosso interior. Hoje fala-se muito nisso. E pensarmos mais em nós e fazermos as coisas de forma mais correta possível, não é? Comentários? É verdade. E é importante, eu sempre digo às minhas pacientes que elas são donas da sua saúde. Nós, profissionais de saúde, somos orientadores, estamos aqui para orientar cada um o que deve fazer. Então, e como ela disse, que se não estivesse preparado, por isso, se não estamos bem, não conseguimos cuidar de quem amamos. Então, para estarmos bem, temos que nos conhecer, cuidar de nós mesmos. Cuidar como? Com uma alimentação saudável, prática de exercício físico, uma boa noite de sono, que é fundamental para diminuir o nível de cortisol, e também estar com quem amamos, porque quando estamos com quem amamos, liberamos as hormonas da felicidade e isso vai também diminuir o cortisol. Então, e nós, como ser humano, temos de cuidar de nós mesmos e cuidar um dos outros, para que diminuímos essa incidência do cancro que está assolando Cabo Verde e o mundo. Doutora Leila, concorda? Em absoluto. Essa é a minha linguagem, por isso eu concordo em absoluto. Acho que aqui a palavra prevenção, vamos continuar sempre a bater nesta tecla, mas eu acho que o que nós temos que tirar daqui desta conversa, todos nós,
e o público lá em casa é falarmos constantemente disto. Não deixarmos esta conversa para um momento do ano. Falarmos constantemente, nós como agentes de saúde e as pessoas em casa, a partir talvez deste dia, não é, que estão a ouvir-nos, conseguimos chegar a mais pessoas, levarem os testemunhos a sério, este amar o nosso corpo, esse conhecer o nosso corpo, o que a doutora Gisela acabou de dizer, precisamente fazer uma higiene de vida emocional melhor. E outra coisa que, não falamos aqui um pouquinho da nutrição, mas que eu tenho que falar, costuma-se dizer que nós somos o que comemos. Não, nós somos o que absorvemos. E aqui o absorver, não só absorver nutricionalmente, porque às vezes nós estamos alimentados, nós comemos, mas nós não estamos nutridos. Okay? A nutrição aqui é fundamental. E a nutrição não é só nutrição em termos de alimentos físicos, mas em termos destes alimentos emocionais, destes alimentos espirituais, exatamente, energéticos, que é muito importante. Nós lembrarmos que sempre que nós somos várias camadas, temos a parte física, temos a parte emocional, temos a parte espiritual, e cuidar disto de forma holística, de forma global, porque assim conseguimos efetivamente ter uma consciência de nós, termos uma consciência do outro e conseguirmos perceber facilmente o que é que está mal e tomarmos ação de forma mais cedo. Porque seria realmente, doutor, algo está mal. Se o número de cancro está a aumentar desta forma, está a proliferar desta forma, é porque não estamos no melhor caminho. Concorda? Uma das ilações assim, pode ser esta. Eu queria comentar sobre a pergunta. É assim, o número de cancro vai aumentar porque não é porque aumenta números, é porque aumenta meios de diagnóstico. Primeiro, aumenta a longevidade das pessoas, não é? Porque é uma doença grande parte da idade avançada. Portanto, não vamos ver esse número assim. Nós vamos preocupar com a prevenção, com o diagnóstico precoce. Mas com a prevenção, daqui a 40 anos, podemos diminuir 2,5% anual dessa incidência. Exatamente. E a mortalidade também. Não só a incidência, como a mortalidade. A incidência, principalmente, o cancro de colo uterino, pode até vir a ser eliminado porque o HPV é o principal. Com a vacinação. Exato, com a vacinação. Muito obrigada a todos pela disponibilidade, por estarem aqui a falarmos, portanto, de um tema tão importante, tão crucial para Cabo Verde e para o mundo inteiro. Muito obrigada a todos. Continuação de uma ótima noite. E nós ficamos por aqui. Realmente, como se disse aqui, prevenção, prevenção e prevenção. E a prevenção é a grande marca da RTC enquanto empresa com responsabilidade social, e pensamos que este ano a RTC aprovou esta parte da responsabilidade social que cabe à empresa com esta mega campanha contra os cancros de mama e também da próstata aqui em Cabo Verde. Esperamos que esta noite tenha sido esclarecedora para os nossos telespectadores, ouvintes, porque também estamos na RCV em direto e na RTC online. Prometemos voltar daqui a um mês, porque é um programa mensal, com um novo tema sobre saúde, nesta área da saúde. Para nós foi um grande prazer ter estado consigo esta noite. Fique bem, boa noite, bom descanso e até a próxima.